Filipenses capítulo 2, do verso 12 até o verso 18. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero te perguntar algo. Eu queria que você refletisse nisso. Pense por um pouco em pelo menos 3 áreas na sua vida, especialmente se você é convertido a Jesus Cristo, se você é um crente salvo em Cristo Jesus. Pense em pelo menos 3 áreas na sua vida que você sabe, que você entende que precisa mudar. Deve haver alguma mudança, alguma modificação, claro, positivamente como crente que você é. Então, pense aí em pelo menos 3 áreas, enquanto nós faremos a leitura aqui do texto. Filipenses capítulo 2, eu começo então aqui no versículo 12, que diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Eu te convido, você que tem a mesma versão que eu te convido a falar comigo a segunda parte do verso 12 e todo o verso 13. Vamos lá? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Amém. Podem assentar, por favor. Então você pensou, não sei se conseguiu logo identificar 3 áreas, mas continue com esse exercício. Pense em algumas áreas na sua vida cristã que você sabe que precisa mudar. Nós estamos na 8ª mensagem aqui neste livro, nesta carta, a carta que o apóstolo Paulo escreveu da sua prisão em Roma, já no final dos 2 anos em que ficou preso lá em Roma, preso, um prisioneiro de César, mas um prisioneiro por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Ele está escrevendo, e aqui então, no versículo 12, o texto começa exatamente assim: pois, amados meus, começa assim, com assim pois, amados meus. Essa expressão estabelece uma conexão com o que Paulo estava falando nos versículos anteriores, mais especificamente do verso 1 ao verso 11, que foi a última mensagem, a mensagem de domingo passado, e conexão com o que ele vai falar agora. Portanto, Paulo não está começando um novo assunto aqui, mas ele está continuando a ideia anterior e, na verdade, Paulo está aplicando o ensino que deu sobre Cristo como modelo
a ser imitado na vida cristã, e agora Paulo então vai aplicar aos filipenses. A igreja dos filipenses estava passando por problemas, e o problema era a desarmonia produzida pelo egoísmo. Um problema que tocava numa área sensível e vital da igreja de Cristo, porque o Senhor Jesus disse que nós seríamos reconhecidos pelo amor que temos uns pelos outros. Mas essa igreja, que for uma igreja exemplar, que era uma igreja amiga, cooperadora, companheira, envolvida com Paulo e o seu ministério, era uma igreja enferma, doente nesta área específica. Os cristãos filipenses estavam atritando por causa de promoção pessoal e busca de reconhecimento. É isso que Paulo falou aqui no verso 3 do capítulo 2. E ao invés da humildade, a base da atitude que estava regendo o comportamento deles era o egoísmo. Isso Paulo fala no verso 4. Então Paulo, do verso 5 ao verso 11, os exorta para olharem para o exemplo de Cristo, para que tivessem o mesmo sentimento de Cristo, para que tivessem a mesma atitude dele. Então, Paulo fala da humildade de Jesus Cristo, do seu esvaziamento, da sua humilhação, não apenas como homem, mas o mais baixo de todos os homens, o servo que assumiu a morte, que não se desviou da cruz, mas se entregou por você e por mim. Então, esse é o contexto. Paulo havia falado isto, e agora então Paulo retoma essa ideia e diz o seguinte: como obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, e Paulo continua dizendo, e a ideia aqui é, Paulo está fazendo um chamado à obediência. Como vocês obedeciam às instruções que eu dava, às orientações, aos ensinos, às exortações que eu dava sobre o Evangelho, acerca de Cristo, e vocês obedeciam. Agora, filipenses, muito mais vocês devem obedecer. Na minha ausência, muito mais. Aqui, o chamado de Paulo à obediência. Ele exortou sobre um problema, ele apontou o modelo a seguir, e agora Paulo está dizendo, o que Deus espera de vocês é a obediência a esse modelo. Abraçar isto e fazer disto o seu estilo de vida. A necessidade de obedecer a Cristo, assumindo os valores do Evangelho, independente dos homens. E você vai entender o porquê isso, independente dos homens. É porque os filipenses, que sempre atendiam as exortações de Paulo, parece que estavam passando por uma outra dificuldade. Parece que havia neles uma forte tendência de apoiar-se demasiadamente em Paulo, especialmente quando Paulo estava presente, na presença física de Paulo, porque na segunda viagem missionária, Paulo estabeleceu aquela igreja, investiu na vida daquelas pessoas, levou-os ao amadurecimento. Na terceira viagem missionária, Paulo passou novamente pela região da Macedônia, o que indica que esteve com eles, mas agora Paulo está escrevendo, e o que nós percebemos é que, aparentemente, havia essa dificuldade. Na ausência de Paulo, à distância, parece que eles afrouxavam o seu vigor espiritual. Então, parece mostrar que Paulo tinha essa consciência, a consciência dessa fraqueza dos filipenses. E note isto, olhe aí na sua Bíblia, um paralelo aqui de 2 versículos, para você ver que Paulo 2 vezes está dizendo a mesma coisa, e é isso que nos faz pensar exatamente nesse ponto.
Olhe no capítulo 1, verso 27. Paulo diz: acima de tudo, eu estou lendo na Nova Almeida e Atualizada. Capítulo 1, verso 27, Paulo diz: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que vocês estão firmes. Então, em outras palavras, Filipenses, não importa se eu estarei aí ou se eu estarei ausente, o que importa é que vocês estejam firmes no Senhor. E agora aqui no versículo 12, ele diz praticamente a mesma coisa, é a mesma ênfase. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, aí ele diz, desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. Em outras palavras, a orientação de Paulo era para que, independentemente dele, se ele estava presente ou se ele estava ausente, independentemente de Paulo, que eles obedecessem ao Senhor, sem nenhum tipo de codependência. Sabe o que é codependência? Codependência é uma dependência exagerada, doentia, não saudável. Por quê? Porque as pessoas, sejam elas quem forem, não podem determinar a força de nossa convicção ou o entusiasmo de nossa fé. A nossa fé, o nosso amor, a nossa obediência a Cristo não pode depender de outras pessoas. Inclusive, nesse sentido, se alguém cai, vacila no pecado, a minha fé deve ser consistente a ponto de eu também não cair. Uma fé consistente em Cristo, consistente na palavra e não nos homens. Então, Paulo está chamando a atenção deles quanto à obediência. Vocês devem obedecer. Vocês devem se conformar ao modelo que eu apresentei de Cristo, mesmo que eu esteja ausente, mesmo que eu esteja distante. Essa é a necessidade. Isso nos leva a avaliar a nossa fé. Será que estamos dependendo de alguém? Será que estamos olhando demasiadamente para alguém e estamos nos decepcionando? Uma reflexão sugerida aqui. Mas como eu disse, há um chamado para a obediência. E a pergunta é, obedecer em quê? Então Paulo diz que eles deveriam muito mais agora, na ausência de Paulo, porque ele estava preso, a obediência seria para desenvolver a salvação. Desenvolvam a salvação de vocês. É isso que Paulo está chamando a atenção deles. Aqui há um imperativo. Temos aqui uma ordem. Desenvolver a salvação. Esta foi uma ordem para os leitores imediatos, os filipenses, mas é a mesma ordem para nós, leitores tardios, destinatários tardios desta carta. O Senhor está dizendo a mesma coisa para você e para mim. Nossa responsabilidade de desenvolver a nossa salvação. Este ensino aqui de Paulo está em completa consonância com algo que ele já falou antes. Por exemplo, no capítulo 1, no versículo 7, Paulo já chamou a atenção dos filipenses sobre a salvação e o seu progresso, o seu desenvolvimento, ao dizer no versículo 6, capítulo 1, versículo 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, e ele está falando de Deus, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Paulo já alertou os filipenses que Deus, que os salvou, começando a boa obra da redenção, esse mesmo Senhor não terminou o seu trabalho.
Ele estava trabalhando e iria continuar trabalhando, e o trabalho de Deus na nossa vida só vai terminar no dia de Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar para nos buscar, ou quando Ele nos chamar à sua presença. Fora isto, enquanto você viver aqui e respirar, você deve ter essa certeza: Deus, o autor da salvação e o doador dela a você, continua empenhado em trabalhar na sua vida. Depois ele falou no versículo 27, aqui do capítulo 1, que eu li há pouco, dizendo: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. E a ideia aqui no original com o verbo viver é viver a sua cidadania como bons cidadãos dos céus. Então vivam coerentemente, vivam de maneira digna o evangelho de Jesus Cristo. Não é para viver de qualquer forma, descompromissadamente, irresponsavelmente, de forma omissa. Não, é para viver de modo digno o evangelho. E agora então ele volta a tocar nesta mesma ideia, mas falando em outras palavras: desenvolver a salvação. O que significa desenvolver a salvação? Isso precisamos entender bem. E para ser didático, nós vamos começar compreendendo o que não significa, o que não é desenvolver a salvação. Então, desenvolver a salvação não significa trabalhar para adquirir a salvação, ou, no mínimo, ajudar nisto. Não é isto. Ninguém pode ajudar a Deus nesta obra. Esta é uma obra de Deus. Então, não significa, a ideia aqui não é que, então, eu desenvolver a salvação significa que eu devo ser coparticipante na minha salvação. Não é isso. Também não significa cooperar para a manutenção da salvação, ou seja, para não perdê-la. Também não há essa ideia aqui, porque alguns cristãos entendem que Deus deu a salvação, mas é responsabilidade dele trabalhar para não perdê-la. Também não é. Então não é cooperar para a manutenção da salvação, porque ambas as ideias são antibíblicas. A Bíblia não ensina participação humana alguma na salvação. Veja que Paulo diz que é para desenvolver a vossa salvação, ou seja, os filipenses já tinham a salvação, eles já haviam recebido a salvação, então não se trata de conquista dela. A salvação não é uma conquista do homem, mas é um presente de Deus, e pelo salário você e eu podemos trabalhar, mas o presente não. O presente é presente, porque se você tiver que trabalhar para ganhar algo, aquilo deixa de ser presente e se torna algo do qual você é merecedor. Mas a salvação, diz a Bíblia, é um presente de Deus. Ela é sim nossa, mas não por direito de conquista, mas ela é nossa como uma dádiva imerecida. Nós não merecemos, mas Deus nos deu a salvação. Então nós a temos porque Ele deu, e deu completamente. Esse versículo não diz para você e eu trabalharmos para a nossa salvação. Não é isso, trabalhar para, mas ele diz desenvolver a salvação. A salvação é de Deus, ela nos é dada por Deus, mas você e eu precisamos desenvolver. Então vamos entender mais profundamente o significado. Já sabemos o que não significa. Então vamos entender qual é o ensino de Paulo, qual é a expectativa de Paulo
em relação aos filipenses, quanto à obediência para o desenvolvimento da salvação. Essa palavra desenvolvei traz a ideia de um esforço contínuo, de trabalhar até o resultado final, isto é, de fazer uma coisa de forma plena, completa, de modo que seja terminada e concluída. No tempo de Paulo, esse termo no grego usado por Paulo era também usado para se referir a um trabalho em uma mina, onde os mineiros extraíam dela o máximo possível do minério valioso. Então, uma mina cheia de minério valioso, e a ideia é: trabalhem, desenvolvam, tirando o máximo possível desse minério precioso. Mas também era uma referência ao trabalho no campo para obter a melhor colheita possível. Então a ideia é como tirar o maior proveito possível da salvação que nós temos. Aqui está o aspecto da salvação que na prática nós chamamos de santificação ou santificação progressiva. Desenvolver a salvação significa, então, em outras palavras, seguir o exemplo de obediência de Cristo, vivendo genuinamente na vida os valores do Evangelho. Desenvolver a salvação significa crescer e continuar crescendo, amadurecer e continuar amadurecendo, uma tarefa completa, não parar, não estagnar, não se dar por satisfeito, mas continuar cavando profundo nessa riqueza que é a sabedoria, que é o conhecimento de Jesus Cristo, que Paulo falou aos Colossenses, que em Cristo estão escondidos todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Então, desenvolver a salvação significa buscar, cavar cada vez mais profundamente, cavar o conhecimento de Deus, conhecer o Senhor, viver a partir desta profundidade, dessa preciosidade, e não parar, não se satisfazer. Esta é a ideia. O propósito que Deus deseja que alcancemos é a semelhança de Cristo. Desenvolvamos a imagem de Cristo. Romanos 8, 29 diz isso. Nós temos um alvo, e a verdadeira vida cristã não pode permanecer no mesmo lugar. Esta é a ideia. A vida cristã não pode ficar estagnada, mas deve estar em contínuo progresso, em contínuo desenvolvimento. Note bem, nós estávamos neste caminho, o caminho da perdição. Mas aí Cristo nos achou e nos chamou pelo Evangelho, e nos salvou pela mensagem poderosa do Evangelho. Isso significou conversão, mudança de caminho. Então saímos do caminho de perdição e fomos para o outro caminho, o caminho da salvação. Mudamos o rumo. Mas veja, é preciso continuar, porque há um outro caminho e há um alvo a ser alcançado, há uma meta. E Paulo diz que nós devemos correr olhando para Cristo, sempre caminhando. Mas alguns cristãos, na sua caminhada cristã, o que fazem? Eles mudam a rota, mas param. Não continuam avançando, como se a salvação de Deus tivesse como único objetivo o evitamento do inferno. Como se a salvação tivesse o único propósito de nos livrar da condenação eterna
e de nos levar para o céu e pronto e acabou. Mas Paulo está dizendo, não é assim. Cristo nos libertou do inferno, sim, mas Ele tem um propósito maior, que é nos libertar de nós mesmos. E o que significa essa libertação de nós? É o trabalho poderoso do Evangelho na nossa vida, que começa com a salvação, a que chamamos também de regeneração, mas continua o que chamamos de santificação. Santificação progressiva, o processo de Deus em nossa vida, de mudar a nossa vida, de nos fazer cada dia menos parecidos conosco mesmos e mais parecidos com Cristo cada dia. Essa é a caminhada, e é isto que Paulo está falando. Filipenses, vocês devem desenvolver a sua salvação. E você não pode esquecer o contexto. O contexto é, vocês começaram bem. Ele já elogiou bastante os filipenses antes, nós vimos isto, mas Paulo, ele não se faz de cego para as deficiências, os problemas e os pecados dessa igreja. Então, implícita está esta mensagem: vocês precisam desenvolver. Vocês estão vivendo de maneira carnal. Vocês não estão copiando o exemplo de Cristo. Na sua vida prática, vocês não estão exibindo os valores do Evangelho. Algo tem que mudar na vida de vocês. Vocês estão divididos. Vocês não têm relacionamento. Vocês estão brigando. Algo tem que mudar. Vocês devem obedecer a isto. Vocês devem desenvolver a sua salvação. E a ideia maior de desenvolver a salvação é esta: copiar o exemplo de Cristo. Cada dia, tomar decisões na nossa vida que refletem o impacto do caráter de Cristo em nós. Cada dia, pensar na nossa vida a partir do Senhor Jesus e fazer os ajustes que precisam ser feitos para que a nossa vida espelhe a Jesus Cristo. Então eu volto naquela pergunta que eu fiz no início. As áreas na sua vida que você identifica que precisam de mudança. Então olhe isto à luz do que estamos considerando agora. Se tem que mudar, então lide com isto com toda seriedade, porque há aqui uma ordem, um imperativo. Paulo espera obediência, porque diante do modelo de Cristo que fora posto, o modelo maior, o Deus eterno, majestoso, que deixou a sua glória e se fez homem, e o menor de todos os homens, assumindo a morte mais vergonhosa que existia, a morte de cruz. Ele fez isso, se humilhou, e o que o Senhor espera de nós é a mesma coisa. As mudanças na nossa vida, para elas ocorrerem, será necessário a mesma atitude de Cristo, um coração humilde, um coração rendido a Deus, um coração quebrantado diante do Senhor, uma vida descentralizada de si mesmo, uma vida que não procura os próprios interesses, uma vida que não vive em função de chamar a atenção dos outros para si. Esse era o problema, o pecado dos filipenses. Paulo está chamando a atenção para outra coisa, o modelo de Cristo, e diante do modelo de Cristo, a expectativa do Senhor é de obediência, desenvolver, trabalhar a nossa salvação nesta direção, na direção de Cristo. A mudança que o Evangelho provoca não é aquela apenas no dia da conversão, mas a partir da conversão. Desenvolver a salvação fala de uma vida de mudança. Então, essa é a ideia.
A vida cristã, ela é dinâmica, não é estática. Se eu me converti a Jesus Cristo há 10 anos atrás, e depois de 10 anos eu sou a mesma pessoa, eu estou em desobediência. Há uma falha terrível na minha vida. Eu não desenvolvi a minha salvação. Eu nasci em Cristo, a salvação começou aí, fui regenerado, mas ela não parou aí. Ela continua. Agora que eu sou de Jesus, estou liberto do pecado, tenho o Espírito Santo habitando na minha vida, agora começa o processo da santificação progressiva. Então, se eu não mudei em 10 anos, se eu continuo aquela mesma pessoa, se eu não amadureci espiritualmente, se eu não deixei aqueles hábitos pecaminosos que regeram a minha vida antes, se aqueles pecados marcantes da minha vida ainda são os mesmos, com a mesma tônica, com a mesma força, se eu continuo aquela pessoa difícil de se relacionar, irada, que gosto de fazer do meu jeito, e se as coisas não são do meu jeito, eu murmuro, eu crio contendas, eu derrubo o barraco. Se eu não mudei, das duas uma, ou talvez eu não fui regenerado, ou eu fui regenerado, mas eu não estou caminhando na vida cristã, eu não estou desenvolvendo essa salvação. É preciso desenvolver? É preciso desenvolver. Porque a Bíblia usa esta figura, quando alguém nasce em Cristo, ela é uma criança. É um bebê que precisa de leite. Ainda não pode ter o alimento sólido, porque é um infante na fé. Não importa a sua idade, se é um adolescente do ponto de vista etário, ou se é um idoso, uma pessoa de 70 anos, mas se creu em Cristo, nasceu no reino de Deus, nasceu pelo poder do Evangelho, é uma criança e precisa crescer, precisa desenvolver, essa é a ideia, desenvolver a salvação, uma vida de mudança. Deixe-me te dizer uma coisa, se você é crente em Jesus Cristo e está plenamente satisfeito com a sua vida, tem algo errado. Tem algo errado. Porque esse processo só vai terminar, Paulo já disse, capítulo 1, verso 6, o trabalho de Deus em nós só vai terminar no dia de Cristo. Nós não vamos chegar a um momento na nossa vida aqui que poderemos dizer, já estou perfeito, não preciso mais me exercitar na fé, já alcancei a plenitude. Isso não vai acontecer aqui. É por isso esta ênfase. A nossa vida deve ser vista assim, uma vida de mudança. Amanhã, no Senhor, para a glória do Senhor, pelo poder do Evangelho, eu devo ser melhor do que hoje. Mais aperfeiçoado, mais amadurecido, alguém com mais fome e mais sede de Deus. Isso é que é o esperado. E nós, os salvos, nós somos ativos nesse processo. Paulo falando aos filipenses, falando sobre os filipenses, eles deveriam obedecer uma ordem, e por isso ele dá esse imperativo, desenvolvei. Era uma responsabilidade. Eles estavam falhando na sua fé, brigas, divisão, egoísmo, e Paulo então os exorta e põe diante deles o modelo. O modelo é Cristo. A ordem então era, vocês agora salvos em Cristo, ou vocês uma vez salvos em Cristo, agora vivam a sua salvação como Cristo, imitando este modelo, imitando o seu exemplo. E meus irmãos, sabe como a gente se parece com Cristo na nossa vida, no dia a dia? A gente se parece com Cristo quando a gente imita Cristo. Quando a gente imita Cristo,
e reproduz em nossa vida o caráter de Cristo, as virtudes de Cristo, nós nos tornamos parecidos com Cristo. Então Paulo está dizendo, aqui está o modelo, a ordem para a obediência é esta, olhem para o modelo e trabalhem na sua vida cristã, desenvolvam a sua salvação. Não fiquem estagnados, parados, mas desenvolvam. E a pergunta é, como fazer isto? Como é que a gente faz? E Paulo também responde, ele diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Com temor e tremor, ou seja, no espírito de humildade, com reverência e dependência de Deus. Meus irmãos, o nosso grande temor, e nesse caso eu até poderia dizer, o nosso grande medo na vida cristã deve ser o de ofender e desagradar a Deus. Esta deve ser uma área muitíssimo sensível em nossa vida. Nós devemos desenvolver uma consciência assim, tão apurada nesse sentido, em que teremos temor em ofender o Senhor, em desagradar o Senhor. Alguém disse o seguinte, que as pessoas que mais tiveram intimidade com Deus foram as que mais se prostraram reverentes a seus pés. Quanto maior temor, maior proximidade do Senhor. Quanto maior reverência, maior apreço pelo Senhor. Mas o contrário também é verdade. Menos temor, menos apreço. Menos temor, menos intimidade, mais indiferença. Então, Paulo está apontando o seguinte, o temor e o tremor não são apenas o meio, mas também a condição. É assim que um cristão consegue desenvolver a sua salvação, com temor e tremor. Mas talvez alguém pergunte, mas pastor, eu entendi até aqui, mas eu tenho uma pergunta. É mesmo possível desenvolver a minha salvação? Esta é uma realidade, é mesmo possível? E a resposta está aqui no verso 13. O verso 13 diz, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer, como o realizar segundo a sua boa vontade. Note que o verso 13 começa com o porquê. Porque é uma conjunção explicativa. Paulo está explicando, ele está dizendo, gente, a salvação pode sim ser desenvolvida. Filipenses, é possível desenvolver a salvação de vocês, vocês podem fazer isto, sabe por quê? Aqui está a resposta, porque é Deus quem está operando em vocês. Deus, Ele é autor, não apenas da obra da salvação, mas Deus também continua sendo o autor e operando em todo o processo da santificação. Por isso é possível, porque Deus está operando. E se não fosse o fato de Deus operar em nós, nós jamais conseguiríamos desenvolver a salvação. Jamais conseguiríamos amadurecer. Jamais. Então Deus é sempre o autor da salvação e na salvação. Ele opera a salvação em nós, estamos falando da regeneração, mas também Ele dá toda a condição para desenvolvê-lo, estamos falando da santificação. Por isso é possível. É possível.
Eu quero ler esse mesmo verso numa versão mais contemporânea, na Nova Versão Transformadora, NVT. Diz assim: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Então, Paulo está dizendo, é possível porque, em primeiro lugar, Deus dá o desejo. Olha que coisa fantástica. Deus dá o desejo, ou seja, é Deus quem desperta o coração do salvo e põe nesse coração esse querer, o querer de conhecê-lo, de caminhar com Ele, de se aprofundar no relacionamento com Ele, de vivê-lo intensamente. Paulo diz, é Deus que dá. O temor do Senhor, nós não falamos do temor agora, falamos, o temor do Senhor é quem amolece o coração, é o temor ao Senhor que quebranta o nosso espírito a ponto de ficarmos sensíveis para ouvir, entender e atender o querer de Deus na nossa vida. Porque Paulo está dizendo, portanto, é uma verdade, Deus põe no nosso coração, no coração do salvo, esse desejo. Por isso que é possível, mas não só o desejo, Paulo diz que Deus também dá o realizar, ou seja, Deus, por intermédio do Espírito Santo, Deus nos energiza. Aí você pergunta, mas pastor, que palavra é essa, energiza? Essa é a palavra que está no grego. Energem. Essa é a palavra que Paulo usou e é essa a ideia. É a energia de Deus. É o poder de Deus. É a capacidade que Deus dá a você e a mim de realizar, de efetuar o desejo que Ele mesmo colocou no nosso coração. Então note, desenvolver a salvação é plenamente possível, porque essa não é uma obra sua, e nem minha, continua sendo obra de Deus. É para desenvolver a salvação com esse coração cheio de temor ao Senhor, porque o próprio Senhor põe no nosso coração o desejo e também dá a condição para realizar. Ou seja, temos aqui graça dupla e bênção dupla. Deus dá a salvação para o homem perdido, mas agora esse homem salvo recebe de novo de Deus a graça, através do desejo e do poder para viver de maneira autêntica o Evangelho, copiando o exemplo de Cristo. Bênção dupla. Então, se alguém estava apertando-se no banco, agoniado sobre como fazer, respire aliviado com esse consolo que temos no Senhor. Essa é uma ordem cumprível. O que Deus quer ver em nós é o desejo. Pense de novo nas perguntas, e eu estou caminhando para o final. Pense de novo nas perguntas que eu fiz no início. As áreas na sua vida que você sabe que precisam mudar. Pense mais seriamente nelas agora. Vamos aplicar isto que acabamos de aprender, de considerar aqui. Qual é um pecado resistente na sua vida? Uma área que revela a dureza do seu coração? O que na sua vida, um comportamento, um hábito que os anos estão passando e você continua o mesmo? Não está caminhando na vida cristã, muito menos correndo. Porque Hebreus 12 fala para a gente correr a carreira e correr olhando para Cristo. Mas há muitos cristãos que não correm. E há outros que de fato pararam no meio do caminho. Estão assentados. Precisam se levantar. Precisam voltar a andar.
precisam um dia, como atletas de Cristo, correr a direção de Cristo para o prêmio da soberana vocação, que é o Senhor Jesus. A grande pergunta aqui não é: será que eu posso desenvolver a minha salvação? Essa não é a pergunta, porque ela já foi respondida. Então, as grandes perguntas aqui são: eu estou desenvolvendo a minha salvação como um salvo em Jesus Cristo? Eu estou mudando? Ou os anos passam, as épocas passam, e eu continuo o mesmo, com a mesma dureza, com a mesma resistência, com a mesma omissão, com a mesma indiferença, de braços cruzados, não sirvo, não me disponho, não estou desenvolvendo o dom que Deus me deu, não estou engajado, estou distante. A pergunta é: eu estou mudando? A pergunta é: eu estou me favorecendo dos recursos do Senhor e fazendo a minha parte para copiar o exemplo de Cristo e viver como Ele viveu uma vida cristã genuína, ou seja, uma vida que expressa Cristo? E talvez alguém diga: pastor, eu entendi, mas eu ainda tenho uma questão. O senhor falou aí que Deus, Ele põe no nosso coração o desejo, e depois então Ele dá a condição para eu realizar esse desejo na minha vida ao desenvolver a minha salvação. Mas pastor, eu não sinto Deus operando esse desejo na minha vida. Eu não sinto no meu coração esse ardor, né, de sentir a vontade de Deus sendo exposta para mim. Pastor, eu não sinto isto. E verdade, há muitos cristãos que não percebem isso. E por que será? Eu diria para você: avalie o seu temor ao Senhor. Avalie o seu temor ao Senhor. Porque eu falei agora há pouco que o temor ao Senhor, ele amolece o coração. Um coração cheio de temor a Deus é um coração quebrado, quebrantado, rendido, prostrado diante dele. Não existe a mínima possibilidade de haver um cristão que tema ao Senhor e ao mesmo tempo permaneça orgulhoso, duro, embrutecido, arrogante na sua mente e no seu coração. Não existe essa possibilidade. Quando falamos de temor ao Senhor, estamos falando disso. Um coração amolecido, um espírito quebrantado, a ponto de criar sensibilidade para ouvir, entender e atender o querer do Senhor. Talvez essa seja de fato a sua experiência. A necessidade maior é de um quebrantamento. Está tão duro, tão indiferente, que precisa de temor, quebrantamento. E eu termino com essa palavra, que é a palavra-chave na vida cristã: arrependimento. Irmãos, arrependimento é palavra-chave na vida cristã. Talvez alguém até se assuste, mas arrependimento não é só para salvação. Este é o problema, que nós comumente amarramos tudo apenas na salvação. A salvação foi o início da boa obra, de novo, fazendo referência ao capítulo 1, versículo 6, que Deus começou em nós e continua realizando. O arrependimento é importante para receber a salvação, e o arrependimento é imprescindível para desenvolver a salvação. Se você entende que você precisa mudar, e mudar significa
não ser o Sérgio Botileiro, mas ser parecido com Cristo. Negar o Sérgio Botileiro, a vontade do Sérgio, os desejos do Sérgio, as inclinações do Sérgio, e ao invés de viver a partir do Sérgio, viver a partir do modelo Cristo, viver a partir do Senhor Jesus Cristo. Para fazer isto, todos os dias nós vamos ter que nos arrepender. Senhor, me perdoe, eu estou sendo duro. Senhor, me perdoe, eu estou sendo reticente. Senhor, me perdoe e me quebrante. O arrependimento faz parte da nossa jornada na vida cristã. A mudança, o desenvolvimento da salvação só vai acontecer mediante um coração cheio de temor, que se quebranta diante de Deus, se arrepende, pede misericórdia, e aí Deus então quebra o coração e nos dá ouvidos espirituais para perceber o falar de Deus, o querer de Deus, e ao mesmo tempo nos dá a força, o poder, a energia para obedecer. Abaixe a sua cabeça. Pense nas áreas que necessitam mudar. E confesse ao Senhor. Peça a Deus ajuda para desenvolver a salvação. Minha vida, ó Deus de poder, que eu nunca perca a visão do teu ser. Se noite ou dia, tu és minha luz, tua presença meus passos conduz. Ser minha fonte de todo saber, pois a verdade eu desejo aprender. Sou teu filho, ó Pai sem igual, em minha vida, Senhor divinal, ó soberano do reino eterno, hei de chegar à vitória final. Ser o primeiro no meu coração, ser minha vida, ser minha visão. Amém. Vamos ficar em pé, igreja.